Olá, meu nome é Viviane Benites. Eu sou acadêmica do 7º período do curso de Pedagogia. Estou fazendo o estágio supervisionado 4, que é o estágio de formação de docentes. E eu estou aqui para dar algumas dicas de como estar realizando aulas online. Vamos lá? Bom, como nós sabemos, a rotina de toda a comunidade escolar mudou drasticamente com a epidemia do novo coronavírus. As aulas foram suspensas e as escolas, os educadores, os pais e os alunos tiveram que passar do ensino presencial para o ensino à distância. Foi um desafio para todos nós, para os pais, para os alunos e para os educadores. Né? Os pais, porque tiveram que rever as suas rotinas para trabalhar e acompanhar o desenvolvimento educacional dos filhos em casa, e os professores que saíram do ensino presencial para ter única forma de alcançar o seu aluno, um computador, um notebook ou um celular. Então foi como fomos pegos de surpresa, nós tivemos que buscar formas e meios de estar alcançando nossos alunos sem comprometer a aprendizagem. E você, professor, como está se preparando para as aulas online? Apesar de muitos educadores terem uma longa bagagem e muita experiência em sala de aula, ensinar por videoaulas pode exigir pontos de atenção diferentes do que é visto na escola. E é isso que nós vamos ver aqui. Então, assim como no ensino presencial, no ensino online o planejamento também é muito importante e muito necessário. Então, a gente tem que buscar a interação dos estudantes, buscar o interesse deles, porque a gente não consegue ter aquele contato físico com a criança para a gente saber se ela está prestando atenção na aula, né? A gente ainda não está conseguindo ter esse contato. Então, não daria para a gente simplesmente aplicar o nosso plano como a gente estava com ele no presencial. Não, foi-se necessário fazer algumas alterações a fim de não comprometer, né, a qualidade do processo de ensino-aprendizagem. Então, é por isso que é importante o planejamento das aulas ser revisto ou refeito. Não esquecendo de ter o planejamento sempre alinhado com a BNCC. Agora que você já fez o planejamento, você está com ele organizado, agora você vai preparar o conteúdo necessário. Então, nós temos que ter em mente que o ambiente virtual ele é diferente do físico, tá? Então, nós temos várias coisas para explorar. Nós temos vídeos, nós temos imagens, nós temos livros digitais, formulários, jogos que nós podemos usar. Podemos fazer aula online com brincadeiras. Então, temos que explorar toda essa gama de materiais. Isso não pode se tornar entediante para os alunos. Nós sabemos que eles não associam o ambiente da casa deles como o ambiente de estudo, né? Quando eles estão na escola, para eles é muito mais fácil visualizar a sala de aula e associar que aquele lugar é o lugar onde ele tem que estudar e realizar as atividades. Em casa, eles se dispersam muito fácil e eles sabem que eles têm, né, o celular para brincar, o videogame, o coleguinha lá, entendeu? Então, eles se dispersam muito. Então, nós temos que estar sempre inovando e criando coisas que não tirem a atenção dos nossos alunos. Então, vamos primeiro para a preparação do ambiente. O que é muito importante? O cenário, a câmera, microfone e iluminação. O cenário, apesar de estarmos trabalhando com criança, nós temos que tomar um certo cuidado para que o cenário não te chame muita atenção da criança e a criança fique reparando só naquilo e não preste atenção no que você está falando, né? A câmera, nós podemos usar câmera fotográfica, né, digital. Nós podemos usar a câmera do celular. Aqui eu estou usando a câmera que tem embutida no notebook, também é outra ferramenta que dá para estar usando. O microfone é importante, tem que ter qualidade no áudio, para que a criança escute e compreenda o que você está falando. Então, geralmente o microfone do celular já é muito bom, mas aqui, ó, eu estou usando no computador um fone e com o microfone assim fica bem melhor. Se eu fosse usar o som do meu notebook, o microfone do notebook, ele sairia muito mais chiado. E a iluminação é muito importante também, ainda mais se você for trabalhar com alguma atividade onde você vai mostrar para a criança. Tem que ter uma iluminação boa. Aqui eu coloco um abajur na minha frente, tá? Para iluminar, eu fiz aqui, adaptei e
fica ótimo, fica bem claro. Se eu quiser mostrar algo para as crianças, fica bem visível. Vamos lá, então. Então, nós temos a aula online ao vivo, que é aquela aula que a gente pode dar naqueles aplicativos, o Meet, o Skype, o Zoom, através de lives, que ali é como se diminuísse a distância entre você e os seus alunos. O aluno está te vendo ao vivo. Ele vai poder se comunicar com você, né? Você capta mais a atenção deles. Você vai poder acompanhar se ele está prestando atenção, se ele está presente, se ele está acompanhando. Então, essas são as vantagens. Vou dar aqui alguns exemplos que vocês podem estar usando para transmitir a aula ao vivo, tá? Então, como eu falei, nós temos o Meet, o Google Classroom, que também é uma plataforma que está sendo bastante utilizada nas aulas online, o YouTube, o Zoom, o Skype, Vimeo Live. Esse Meet eu acho bem interessante porque você consegue transmitir a sua tela. Então, aluno, se você tem algum slide, alguma imagem, eu acho que alguns deles também têm. Então, você consegue estar transmitindo os slides, o aluno visualizando com você, tá? É bem bacana. Existem, é claro, muitos outros, mas focar em uma ou duas opções é o melhor a fazer. Então, alguns é muito simples, é só você mandar um link, basta o aluno ter um e-mail no Google e ele já consegue acessar. O Zoom, também através do aplicativo, é bem fácil de acessar. O Skype, são todos muito fáceis. São fáceis de mexer também, então para quem não tem experiência e não quer ter que estar editando os vídeos, vai lá, faz uma aula ao vivo, é bem bacana, as crianças gostam, incentiva bastante a interação. Aí nós temos a videoaula. Diversos professores estão lidando com realidades diferentes. Não são todos os alunos que conseguem ter acesso à internet. Ou, se conseguem, não possuem pacote de dados que permitam que eles assistam a aulas gravadas. Então, tem essa questão, né? Então, alguns professores, eles acabam gravando a aula, porque nem todos os alunos que têm, às vezes tem só um celular na casa, então não tem como, o pai vai trabalhar e precisa do celular e não tem como ele ficar com aquele celular para assistir aquela aula naquele horário. Então, o interessante seria ter uma aula gravada para ele poder assistir na hora que ele puder, né? Para os profissionais que querem gravar aulas em formato de vídeo ou até mesmo em formato de áudio, existem diversos aplicativos capazes de auxiliar nessas tarefas. Então, aqui eu vou mostrar algumas ferramentas para você usar para gravar e editar os vídeos tanto no computador quanto no celular. Então, aqui, deixa eu me colocar aqui, no computador ou no notebook, esses são os que eu sei, assim, que são os mais fáceis de mexer para quem está iniciando também, e são práticos e a maioria é gratuito, tá? Então, tem o OBS Studio, que ele pode ser utilizado para a gravação de videoaulas, transmissões ao vivo e compartilhamento de suas produções. É um aplicativo muito fácil de usar, tá? O Screencast ou Magic é esse que eu estou usando. Então, com ele eu consigo gravar a tela e gravar com a câmera. Assim eu posso falar, o aluno está me vendo e eu também posso mostrar as coisas pelo computador. Tem o Windows Movie Maker, que também é para edição, tá? Então, para quem, ele é gratuito, então para você que está começando a editar as videoaulas, você grava tudo e faz a edição nele. Temos também para computador o Movavi, que é uma combinação de um programa de captura de tela completo com um editor de vídeos. O Movavi é o editor que eu uso no meu computador, mas ele é muito bom, muito fácil de utilizar. Tem também o PowerPoint, que é onde nós fazemos os nossos slides. E o PowerPoint, ele permite transformar as apresentações em vídeo, gravar, fazer narração. É bem bacana. O PowerPoint ele tem vários recursos que deixam a gente fazer os vídeos. Tá? Deixa eu só voltar aqui. Bom, e para o celular? Então, esses são os aplicativos que eu mais gosto, que eu acho mais fáceis de usar, tá? Nós temos o InShot, o KineMaster e o X-Recorder, cada um com uma função diferente, tá? O InShot, nele você consegue fazer várias coisas nos vídeos, você grava a voz, você coloca a música de fundo, você coloca imagens interativas, vídeos interativos no fundo, você coloca imagens, você usa figurinhas, o seu avatar, é bem bacana. Vou mostrar um exemplo aqui
de um vídeo que eu fiz com o InShot. Bom dia, segundo ano! Tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é de matemática e nós vamos aprender hoje através de uma história. Sim, quero apresentar a vocês a Coelhinha Vivi. Hoje, Coelhinha Vivi acordou muito triste. Ela está se sentindo muito sozinha. Então, permite você trabalhar várias coisas. Ó. Aqui, por exemplo, eu trabalhei uma história frisando a importância de você estar trabalhando história, principalmente na educação infantil e no Fundamental 1. Atrai muito a atenção das crianças. Eu utilizo muito esse recurso. Geralmente, partir a aula de uma contação de história é muito interessante. Ó, aqui em um vídeo, eu consegui trabalhar as horas, depois eu trabalhei contagem, quadro de valor lugar, e adição, subtração, tá? Então é bem bacana. Mas vieram 7 pais que ela não havia convidado. Ela ficou feliz, mas ela quer saber quantos vieram no total. Isso é muito demais. 7 mais 2. Tá? Então o InShot é muito bom para você fazer isso. O KineMaster, ele permite você fazer... deixa eu pôr lá de novo. Permite você fazer camadas. Então, o que no InShot não dá para fazer. Camadas, se você quer colocar uma borda interativa em volta, ou então mudar o fundo, tá? E você consegue mudar o fundo no KineMaster. Ele é mais, assim, elaborado, tá? E o X-Recorder, ou X-Recorder, não sei como que lê, ele é para gravar. Esse é mais simples. Eu uso bastante também quando eu quero explicar alguma atividade que eu tenho em PDF. Então, ele faz basicamente o que este aplicativo está fazendo. Ele grava a minha tela e ele permite também colocar a minha voz e a câmera para a criança visualizar, tá? Bom, então agora é bastante coisa para ser observada, né? Então agora é hora de colocar tudo isso em prática, treinar e preparar suas aulas online. Antes de começar a gravar as aulas online que serão veiculadas aos alunos, faça alguns pequenos testes. Veja como ficou o resultado da gravação, se a imagem e o áudio ficaram limpos, se a sua desenvoltura em frente à câmera está adequada. É uma dinâmica de aula totalmente nova para a maioria dos educadores. Então é normal ter dúvidas e algumas dificuldades com as videoaulas nas primeiras tentativas. Realmente, nas primeiras tentativas é bem complicado, mas depois a gente pega a prática. Então, em relação à avaliação, tem como utilizar, lógico, na videoaula você vai poder estar avaliando o seu, na videoaula ao vivo, eu digo, você vai poder estar avaliando o seu aluno ali, né? Você vai estar avaliando a participação dele, o interesse, mas você pode também estar desenvolvendo atividades que você consegue avaliar, como questionários, jogos, atividades interativas. Então, aqui eu vou mostrar alguns exemplos que você pode estar usando. Eu gosto muito. Esse Kahoot, ele é um exemplo assim de jogos. Você consegue criar vários jogos, tá? Isso atrai bastante a atenção das crianças. O Live Worksheets, eu amo esse site. Ele te permite fazer folhinhas interativas, eu já vou mostrar. E assim, você pega folhas que você daria para ele na sala de aula e ele consegue responder pelo celular, pelo computador. E o Google Formulários também é muito interessante. É lá no Google Drive, é um recurso que cria formulários e questionários que a criança preenche e também você pode colocar um valor, tá? Então agora eu vou mostrar para vocês o modelo que eu coloquei no plano de aula, tá? Já mostrando todos esses recursos. Então eu comecei a aula com com a contação de uma história, tá? Então essa daqui, ó, eu mandei essa história. Qual o sabor da lua em PDF para os alunos em caixa alta, né, para o segundo ano. Então, eles fizeram a leitura. Geralmente, eles me mandam vídeos deles lendo, tá? Então, assim, é outra forma de avaliação. Então, depois que eles fizeram a leitura, eu dei uma atividade que eu fiz lá no Live Worksheets, que é o que eu falei para vocês que eu uso muito. Deixa eu só vir aqui. Minhas planilhas. Ó, este é o site Live Worksheets.
é onde eu faço as páginas interativas. Então, depois que eles leram toda a história, ó, aqui eu montei, é muito fácil de montar, muito simples, tá? Eu montei essa atividade aqui, ó, criei no Paint, no Word e coloquei aqui. Então, assim, os alunos, algumas eu peguei pronto, outras eu criei. Então, aqui, ó, permite os alunos estarem digitando a resposta, olha que bacana. Então, foge um pouco do papel, é uma forma que eles gostam bastante. Ó, aqui eles colocavam os números, as letras, aqui dá para você marcar a alternativa. E depois que eles respondem, sai a resposta, que é bem bacana, ó. Finish. Aí ele vai checar e já sai, ó, a correção na hora, tá? Ó, sai a correção para eles. Daí eles mandam um print para você no WhatsApp. É bem bacana. Então eu fui lá, passei a cotação de história, passei essa atividade em português. Trabalhando interdisciplinaridade com matemática, eu fiz outra atividade de matemática, ó, abrangendo já a questão do livro, né, os personagens, já fiz situações-problema, ó. Então, deu para trabalhar situação-problema. Aqui, ó, permite o aluno ligar. Ó, que bacana. Aqui eu fiz um gráfico, trabalhei gráfico, quantidade maior, menor, crescente, decrescente. Depois disso, eles trabalharam ciências. Então, eu aproveitei que estava falando sobre a Lua e trabalhei o sistema solar com eles, tá? Então, eu fiz um vídeo no InShot, trabalhando uma contação de história com o Sol e a Lua, já mostrando, contando a importância do Sol para os alunos. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje a nossa retomada será de ciências. Nós vamos falar sobre uma estrela. Vocês sabiam que o Sol é uma estrela? E é muito importante para o nosso planeta. Eu vou falar sobre a sua importância através de uma história. Vamos lá, então? E o nome da história é O Sol e a Lua. A Lua estava aproveitando seus últimos minutos de descanso. Seu turno da noite já ia começar. De repente, ela ouviu alguém chorando. Abriu os olhos e viu que era o Sol. Bem bacana, né? Daí eles assistiram a história e em seguida responderam um formulário lá no Google Drive. Então, ó. Então, esse aqui é o Google Drive, é muito fácil de mexer também, tem vários tutoriais ensinando, tá? Ó, aqui você pode pôr foto ou o vídeo e aqui a criança vai, ó, assinalando e respondendo. Bem prático, você põe a pontuação do lado, ó. Aqui ele pode completar, que você pode pôr outro vídeo. E olha, eu garanto que isso aqui chama muita atenção deles, eles gostam bastante, tá? Então, esse foi meu plano de aula. Eu consegui integrar as 3 disciplinas, trabalhei história infantil, que eu acho extremamente necessário você trabalhar, principalmente agora, né, no trabalho online. Trabalhei português, já trabalhei separação silábica, rimas, vários conteúdos de português, depois matemática, com a mesma história, problemas, ordem crescente e decrescente, maior, menor, gráfico, formas geométricas, e ainda a gente conseguiu terminar com o sistema solar, falando do Sol, falando da Lua, da importância, da importância de estar se protegendo. Então é isso. Eu vou deixar o tutorial do InShot aqui junto, tá? No link. E espero muito que tenha ajudado vocês. Até a próxima!